Pode. Tá bom. Boa noite, gente. Espero que esteja todo mundo bem. Essa semana a gente vai ter aula segunda, terça, quarta, quinta e sábado também. Quem não conseguir acompanhar a aula no horário, eu peço, por favor, que vocês, se que puder, vão assistir a aula antes da próxima aula, no caso, porque a gente vai dar continuidade. Então, como o Rafa mandou por e-mail, hoje a gente vai começar um assunto, amanhã na aula extra a gente vai terminar o assunto de hoje, e a mesma coisa no próximo. E sábado vai ser para a gente ajudar em questão das atividades. Então, é importante vocês assistirem primeiro a aula, se vocês não puderem participar na hora da aula em si, para não ficar tão perdida assim, certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Não. Certo. Deixa eu só colocar o link de novo do negócio. Bora revisar um pouquinho os primeiros passos. Tá todo mundo vendo minha tela? Sim. Eu estou. Sim. Então agora a gente vai fazer juntos, tá certo? Cada passo do programa. Esse programa eu quero... Deixa eu só permitir aqui. Esse programa eu quero... Quero criar uma variável que vai armazenar uma idade. E depois vai mostrar essa idade. Então, eu não quero um programa que a usuária me informe a idade. Eu não quero isso. Ou seja, a gente não vai usar o CIN, né? Que o CIN é quando a gente quer receber alguma informação da usuária. Eu quero apenas criar uma variável, que eu posso chamar de idade, armazenar uma idade dentro dessa variável e depois mostrar. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Colocar a biblioteca e a parte inicial. Isso, colocar a biblioteca. Qual é a biblioteca que eu utilizo? A Ustream. E de input e de output, certo? E agora? Qual é o próximo passo? Vão falando, viu? Use namespace std, ponto e vírgula. Esse use namespace é para quê? Eu lembro que tinha essa questão do std, que sem esses namespace a gente teria que ficar repetindo ele durante o programa, né? Aí a gente tem que usar em cima esse use namespace, aí não precisa ficar repetindo, no, tipo, acho que era Alt std que tinha colocado, era? Isso. Não usasse. Aí ele já substitui, a gente não vai ter que ficar utilizando ele em todo o código, repetindo. Isso mesmo. Se não, toda vez que a gente colocasse um cout ou um cout ou um CIN, a gente teria que colocar um std. Então, para a gente resumir e não precisar ficar toda vez escrevendo std, 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 a gente vai colocar aqui em cima. Aí eu já estou dizendo, ó, computador, eu vou usar uns comandos aí que precisa colocar std toda hora, mas não estou a fim de fazer isso. Então, só vou colocar uma vez aqui, você entende e não me cobre mais isso. É praticamente isso que a gente vai estar dizendo para o computador. Agora, Keila, uma questão aqui também. Eu poderia utilizar outro no... Tipo, se eu quisesse, por exemplo, falar deixa eu ver. Um code e eu quisesse ficar repetindo ele toda hora. Eu poderia também utilizar ele nos namespace? Peraí, eu não entendi direito que na hora se eu quisesse utilizar outro
Esqueci o nome agora. Tipo coach, esses negócios assim. Se eu quisesse utilizar ele com os namespace para ter que ficar repetindo em um código que ele fosse contínuo, então, por exemplo, se eu tivesse que usar muitos int em um código, eu poderia fazer isso também? Usar ele nos namespace? Tipo, por exemplo, eu coloco aqui cout, assim, Peraí, tá. seria isso? Isso, tipo isso. Se fosse contínuo, no caso. Tipo, mas, a gente usa esse comando aqui porque... Peraí, deixa eu só aceitar aqui. Tipo, se eu colocar um int, no caso, né? Aqui. Ou se eu colocasse um cout. Sim. Só que o int e o cout são comandos que, tipo, não tem como a gente, digamos, substituir por outros comandos. É porque a função dos namespace std é uma parte mais avançada, que a gente não dá aqui, que no caso a gente chama de programação orientada a objeto. Vou tentar explicar da forma mais simples possível. Em programação, às vezes a gente trata tudo como um objeto. Vou tentar fazer o exemplo da caneta. Então, por exemplo, aqui está uma caneta, né? A caneta é um objeto. E toda caneta vai ter o bocal, toda caneta vai ter a tinta, toda caneta vai ter essa parte plástica aqui, toda caneta vai ter isso aqui para guardar e por aí vai. Só que cada caneta pode ter um tipo diferente, digamos assim. Então, por exemplo, essa minha caneta ela é azul. Mas eu poderia ter uma mesma caneta, entre aspas, o mesmo objeto, só que em vez de azul seria vermelho, certo? E aí eu teria que indicar, quando eu fosse... Deixa eu ver, sei lá, eu iria criar alguma coisa que eu iria dizer que faria parte da minha família caneta. Então, por exemplo, Bic. Aqui é compacto, mas enfim, Bic. Então, toda vez que eu falasse, computador, eu vou usar uma caneta, eu teria que colocar Bic, que é da minha família, foi as canetas que eu criei, só teria Bic, então seria Bic caneta, para eu dizer que eu estou usando uma caneta, digamos assim. Então, tipo, o std, ele faz essa parte. Só, em vez do Bic, é o std. Em vez de caneta, é o cout ou o cin, e por aí vai. Então, o std é só para indicar a gente que a gente está usando aquela determinada biblioteca. Se eu quisesse usar a biblioteca que eu criei, chamada caneta, digamos assim, o nome que eu iria falar, que faria parte das minhas canetas, é Bic. Então, no caso, o nome que eu iria falar, que faz parte do cout e do cin, que faz parte de dentro dessa biblioteca, é o std. Ficou mais ou menos claro? Então, por exemplo, aqui, em vez do std, eu iria colocar Bic. Eu não iria chamar caneta em si. Eu iria dizer que eu iria colocar Bic. Então, eu iria dizer que eu iria usar coisas, eu iria usar a família Bic, e dentro da família Bic tem caneta. E tem vários tipos de caneta. Aqui eu estou usando std, e eu sei que da biblioteca que compôs o std tem um cout e tem um cin. Deu para... Consegui entender melhor. Obrigada. Conseguiu? Uhum. Alguém tem dúvida em relação a isso? Certo. Qualquer coisa vocês falam, que aí eu posso ir pesquisando outras maneiras de mostrar para vocês também. Duas pessoas falaram no chat É bom que não entender. entendeu. Oi? Duas pessoas falaram no chat que não entendeu. A Amanda, no caso, não entendeu? Amanda e Caroline. Não, no caso, não, eu não tenho dúvida. Ah, entendi. Ah, certo. Tá. Mas qualquer coisa vocês vão falando que a gente vai melhorando, sei lá,
procurando outros exemplos. É bom que a gente acaba aprendendo juntos também. Beleza, voltando então. Só lembrando, esse programa é para criar uma variável que vai armazenar uma idade e depois vai mostrar essa idade. Então, primeiro eu coloquei minha biblioteca, depois eu falei o computador. Eu vou usar o que tem dentro da família do STD, digamos assim, mas eu não vou querer ficar referenciando, que é o que a gente chama de programação, que é da família STD. Então, eu estou colocando só uma vez aqui, então entenda, viu? Quando eu botar um Cout e um CIN, você não venha me perguntar de que família o Cout e o CIN faz, certo? E o próximo? Intimei. Esse intimei é o quê? TikTok, TikTok. Vocês acham que intimei é o quê? Eu vou arriscar aqui, já que ninguém falou nada. Se não me engano, a gente era para dar tipo um começo, não era? Para ele meio que explicar quando ele vai começar a rodar, algo assim. O Intimain é a nossa função principal. Então, tudo que o nosso programa vai fazer, a gente vai colocar dentro do Intimain. Aqui no Ciprog nível 1, a gente só trabalha com uma função, que vai ser, no caso, a função principal. Mas, se vocês um dia forem fazer o nível 2, vocês vão trabalhar criando outras funções. Então, imagine que a gente, por exemplo, eu, tenho várias funções para fazer no dia a dia. Tem uma função de estudar, tem uma função de trabalhar, tem uma função de lavar os pratos e por aí vai, certo? Meu corpo também tem essa função. Meu corpo tem a função de respirar, tem a função do coração bater e por aí vai. Então, qual é a função principal do meu corpo? Provavelmente é conseguir respirar, né? Não sei, não entendo muito de anatomia. Não sei qual é a pior coisa para acontecer, mas enfim. Pensando-se nisso, a função principal do meu corpo é respirar, mas existem outras funções também. Então, em programação, a gente meio que trata assim também. Se a gente quisesse colocar outras funções no nosso programa, a gente poderia. Só que aqui, no nível 1, a gente só trabalha sempre realizando na função principal, que é Intimain. Por que Intimain? Porque a pessoa que criou quis assim. Se a gente criasse uma linguagem de programação, a gente poderia colocar outro nome. Poderia ser Intioshi, Inti não sei o que, Inti Acarajé e por aí vai. Certo? Mas Intimain fica, né, eu acho que main significa principal, então fica assim melhor para enxergar o que está fazendo. Posso continuar? Eu não estou vendo. Pode. Certo. E agora, o que é que eu faço? O programa eu quero criar uma variável que vai armazenar uma idade e depois vai mostrar essa idade. Então, eu tenho que criar... Cria uma variabilidade. Isso. A variabilidade vai ser de que tipo? Tipo inteiro ou tipo real decimal? Inteiro. E como é o inteiro? Int. Bicha, só que tá pegando aqui. Vou colocar o nome da minha variável de idade, certo? E aí eu poderia ou dizer que idade é igual aqui, idade é igual a 5, mas eu vou fazer diferente, vou dizer que idade é igual a 5. E o ponto e vírgula. Agora eu quero mostrar. Que comando eu uso para mostrar? Cout. Cout. E agora, para finalizar meu programa? Retorno 0. Isso. Eu vou estar dizendo o computador. O computador, lembrando que ele passa passo a passo, ele vai em ordem, né? Por linha. Então, quando eu chegar aqui, eu vou estar dizendo o computador. Ó, computador, acabou. Pode desligar o programa. Já fez o que tinha que fazer e é para você desligar aí. Certo? Vou agora rodar para ver se está funcionando. E está funcionando. Está mostrando minha idade.
Alguma dúvida nisso aí, gente? Não. Certo. Todo mundo já entrou, né? Que tinha que entrar. Então a gente vai fazer um joguinho agora. Eu vou parar a apresentação só um pouquinho, para vocês não verem a parte das perguntas. Vocês vão entrar nesse link aqui. Eu mandei. Tá pedindo uma senha. Isso. Eu quero. Caso Kahoot, a senha é essa aqui, ó. Sete um meia. Valeu. Quantas pessoas tem? Peraí. Gratidão. Pronto. Tá faltando gente, né? Já. Relaxa, a gente tá esperando. Eu entrei também, mas eu não sei o nome da pessoa. Tá, aqui, ó. Patrícia, pronto. Marina, Patrícia, Rafaela, Isabel, Kiara, Amanda Alcântara, Amanda Monteiro, Caroline, Thay e Cíntia. Saiu alguém? Tá faltando gente. Deixa eu ver quem tá faltando. Ana já tá entrando. Isabel. Kiara. As meninas estão aí? Isabel, Kiara. Ana já entrou. Isabel já entrou? Ah, já. Já.
Falta. Falta Kiara. Por favor. Peraí. Aliás, foi. Precisa. Foi, entrou aqui já. Foi? Pronto, vou começar. Alguém já jogou Kahoot? Eu não. Alguém não jogou Kahoot? Acho que eu não joguei. Pronto, Eu não. Kahoot vai ser assim. Eu nunca joguei, não. Vai ser pra gente fazer uma revisão de uma forma diferente, certo? Eu vou começar o jogo e aí vai aparecer a pergunta. E aí as respostas, geralmente vai aparecer cada resposta de uma cor ou de um símbolo diferente. Vai ter um círculo e por aí vai. E aí para vocês que colocaram um código, vai aparecer essa cor. No caso, por exemplo, eu tenho uma pergunta que tem 4 alternativas. Pode ser as respostas. Vai ser branco, outro vai ser rosa, vai ser outro. Aí na de vocês vai aparecer as cores. Mas pode não ser nessas cores. Pode ser, tipo, sei lá, círculo, quadrado e por aí. Aí vocês vão e colocam a cor que vocês acham que é. Quando todo mundo ler, vai aparecer a resposta certa. Certo? Alguma dúvida? Posso começar? Pode. 1, 2, 3 e... já. Geralmente usamos for quando... Primeira alternativa, sabemos o número de interações de antemão. Segunda alternativa, não sabemos o número de interações que ocorrem. Olha o tempo passando, esqueci de dizer isso. Esqueci de dizer isso, gente. Tem um tempinho aí passando, viu? Tu pega. Percebi. Então vocês têm que responder logo. Se é que tiver. Nesse caso aí era vermelha, a segunda opção é azul, né? Seria isso? Isso. Mas pode ter mais alternativas. Aí pode ter verde, pode, sei lá, 4 alternativas. Entendi. E aí, geralmente, sempre depois ele vai e mostra a resposta certa, né? Que no caso era vermelha. Sabemos o número de interações de antemão. Quando a gente não sabe o número exato de interações, geralmente a gente usa o while. Enfim. Porque geralmente quando a gente vai fazer o for, tem primeiro pra gente, tipo, int e igual a 0, que a gente começa sempre no 0, geralmente. Aí tem a parte que a gente fala que o for vai, no caso, de ir até, ou tipo, por exemplo, maior que 10, ou enquanto for menor que 10, enquanto for menor que 5. Então, geralmente, a gente sempre sabe quando o for vai terminar, certo? Certo. Próxima pergunta. E aí tem os pontinhos. Qual o símbolo de igualdade em C++? 17 segundos para responder. Igualdade. Cuidado para não cair na pegadinha. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Isso aí. O símbolo de igualdade, lembrando, é o igual igual. Quando a gente usa só um igual, a gente quer atribuir um valor a ele. Então, por exemplo, aqui no meu código, eu estou dizendo que o valor de idade vai ser 5. Eu estou atribuindo. Mas se eu quisesse perguntar se idade é igual a 5, eu poderia colocar um if idade igual 5. Aqui eu estaria usando o símbolo de igualdade para saber se um valor é igual ao outro, certo? Continuando. Qual o jeito certo de incluir uma biblioteca no programa? 18 segundos. Cuidado com a pegadinha.
5, 4, 3. Aí. Ó, teve gente que caiu na pegadinha. Então, o jeito certo de incluir o programa, de incluir uma biblioteca, é sempre aqui. Hashtag include, a gente está dizendo incluir, e a biblioteca. Que é um pouco diferente, porque geralmente a gente usa um ponto e vírgula, mas para incluir a biblioteca a gente não precisa usar o ponto e vírgula. Aqui mesmo no exemplo que a gente fez, a gente não colocou, certo? Se alguém tiver alguma pergunta, fala, viu? Na hora. If faz parte de que estrutura? Dez segundos. 9, 8, 5, 4. If faz parte da estrutura de seleção. A gente usa if quando a estrutura de seleção ou a estrutura que, no caso, é de condição. Quando a gente usa o if, a gente quer saber se uma determinada condição é verdadeira ou se é falsa. Se for, lembrem-se disso, a gente às vezes usa no dia a dia, mas a gente não percebe. Por exemplo, o exemplo que eu dei no dia da aula. Se chover, a gente leva o guarda-chuva. Se não chover, a gente não leva o guarda-chuva. Ou seja, é uma condição que a gente está impondo. Mesma coisa em C++. Então, if algum número for menor que o outro, vai fazer uma determinada coisa. E por aí vai, depende tudo muito do que a gente quer no código. Então, por exemplo, se a gente quer saber se o número é par ou ímpar, a gente coloca if, o valor mais o símbolo, né, do resto, 2 for igual a 1. Se aquele valor, aquele resto for igual a 1, vai ser ímpar. Então, vai entrar naquela condição. Então, o if é uma estrutura de seleção. Para a gente selecionar o que a gente quer fazer entrar naquele nosso programa ali, naquela nossa parte, quando a gente coloca o if. Certo? Eita, tá pegando fogo. Qual variável corresponde ao tipo inteiro? Zero. Então, a variável do tipo int. Isso aí, todo mundo acertou. Ficou faltando uma pessoa, mas pode ser até internet. Vamos. Quando fazemos a entrada e saída de dados? Cuidado, pegadinha. 13 segundos. 10, 9, 8, 7. 3 segundos. 2, 0. Teve gente que caiu na pegadinha, hein? Qual comando fazemos a entrada? Qual comando que... Deixa eu ver. Esse aqui. Primeiro comando de entrar e receber da nossa usuária. Então, é o cin, certo? E aqui não está na ordem, ó. Aqui primeiro vem o cout. O do cin é maior. E de saída, né? Cout, que eu acabei de dizer. Qual é o nome da função principal do programa em C++? Quem prestou atenção na revisão nesse instante vai responder certo. Isso mesmo, main. O int não é o nome da função principal. O int a gente coloca para a gente dizer que vai retornar um número inteiro
quando acaba aquela nossa função ali. E a gente geralmente acaba a nossa função colocando return 0. Então, o int é só para dizer ao computador, int main, minha função principal, depois vai retornar a um número inteiro. 0 é um número inteiro. Não é 0.0, não é 0.1, não é 0,12 e por aí vai. Mas o nome mesmo da nossa função principal é main. Última pergunta agora, ó. Cíntia tá pegando fogo. Acabei de falar nesse instante. Qual operação aritmética o símbolo da porcentagem faz parte? O símbolo da porcentagem ficou até meio complicado, porque geralmente a gente coloca resto, né? A gente não fala modo. Mas é só pensar, o subtração, geralmente é aquele sinal que a gente já está acostumado. Por exemplo, se eu quisesse diminuir minha idade de 1 ano, eu colocarei idade é igual a 5 menos 1. Então, esse é o sinal de subtração. E porcentagem não é, né? De não jogar, não. Ah, deve ter sido a internet. Foi, eu fui desconectada, já perdi até o negócio aqui. E não tá indo mais. Acabou o jogo, foi? Foi, acabou agora. Vai ter outros jogos aí, eu vou tentar trazer para vocês. Pronto. E aí tá nosso pódio. Mas lembrando que o importante é todo mundo revisando e todo mundo fazendo aí, certo? Então parabéns para todo mundo. Quem ganhou vai ter que mandar batata frita para todo mundo. Caroline já sabe, né? Bota aí no iFood, bota o endereço de todo mundo. Começa a enviar. Pronto. Alguma dúvida, gente, em questões de atividades? Antes de começar, então, o assunto em si, eu vou... Acho que não vai ter mais ninguém para entrar aqui. Todo mundo já assinou a lista? Eu quero falar sobre o projeto final, porque às vezes nem todo mundo pode ficar até o final da matéria, ou do curso, da aula hoje. Então, eu vou mandar a lista aqui, para a apresentação rapidinho. Vou ver a lista aqui. Quem não assinou, por favor, assina agora, para eu contar aqui tudo certinho. Falta mais alguém assinar? Certo. Então, pelo que tem 14 alunos. 14 não. Tá errado. A gente tem 11. Aqui, né? Eu vou deixar como 12 porque ela tá partindo. E até o momento eu estou lembrando dela. Vou falar um pouco então sobre o fechar o formulário de. Certo. Esse PDF aqui depois vai estar no Moodle, tá certo? Então, com o objetivo da pesquisa e desenvolvimento acerca do emprego dos conceitos da lógica de programação e trabalhar o convívio em equipe.
Então, vai ser, na verdade, não tem isso de no máximo no mínimo. Vão ser 4 equipes e 10 integrantes, certo? O tema do projeto vai ser livre. Então, para a turma dos Meninas Digitais, geralmente a gente sugere a criação de soluções visando mais o lado das mulheres, porque até na nossa vida real, às vezes, isso que está faltando, sabe? Já teve alguns casos, assim, algumas discussões de, tipo assim, estão fazendo programas voltados para mulheres e aí esquecem, às vezes, de algumas coisinhas que a gente que é mulher sabe. Por exemplo, eu não tô lembrando agora direito, mas foi um caso, acho que na Apple, que estavam fazendo vários aplicativos de utilidades, mas a grande maioria de quem trabalhava ali programando eram homens. E aí nenhum homem pensou ou achou que seria fazer um aplicativo para indicar o ciclo menstrual da mulher. Esse é o programa menos menos pior, das coisas não só mulheres. Mas enfim, porque senão eu vou ficar feio. Então, e sejam programas voltados para a nossa área, né? Só que é livre, então, tipo, se vocês quiserem fazer outras coisas, vocês também podem fazer. Depois eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Qualquer pergunta, gente, alguém, por favor, me fala por algo. Eu não tô vendo. O que precisa ser entregue? No dia da apresentação, dia 9 do 12, vocês vão ver um slide que tem a explicação do que é o programa, do que vocês querem um programa. Quando eu fui aluna, a gente se misturou até isso. E aí, no começo, né, da apresentação, a gente tinha que explicar o que o programa. Então, ele mostria o próximo ciclo menstrual da pessoa, certo? Aí, nos recursos utilizados para o desenvolvimento. Aí, a gente fala o que foi que a gente utilizou. Se houver ferramenta, a gente também poderia falar, e por aí vai. Se a gente, por exemplo, usou o Google Doc para se comunicar, para colar o eu queria falar. Conceitos e estruturas utilizadas, então, por exemplo, tudo que a gente utilizou para fazer o programa. E a gente, né, não tem prova, não tem teste, no caso, para avaliar vocês, são só as atividades e o projeto final. Então, a gente espera que vocês usem todas as ferramentas que a gente passou ao decorrer das aulas, e até as ferramentas que a gente falta passar, que no caso hoje, que vai ser vetor e string. E, enfim, aí vocês falam um pouco sobre o que vocês utilizam, vocês apresentam o código de vocês, e depois vocês vão e executam o código de vocês. Então, por exemplo, seria a mesma coisa de eu apresentar aqui meu código, ele informa a idade, através da idade que eu dei, e aí depois eu vou e executo o programa. Beleza? Beleza. Uma dúvida aqui, no caso do nosso programa, a gente pode pensar em algo mais, digamos assim, extraordinário, ou apenas aquilo que a gente consegue fazer? Oi? Por exemplo, eu quero desenvolver um programa sobre, como você falou, ciclo menstrual. Só que algumas funções que eu quero no meu programa, eu ainda não sei transformar isso em um código. E aí, como fica? Eu devo focar apenas no que eu consigo fazer. Certo. Eu ia falar mais embaixo, mas aí eu vou adiantar. Cada grupo, no caso, vai ter uma madrinha para dar o suporte. Então, vai ser uma pessoa que vai estar ajudando vocês ali,
a tentar solucionar o programa, vão estar dando dicas do que vocês podem fazer. Então, vocês podem ir tentando. Agora, sim, tipo, o nosso curso é básico, então não adianta a gente também querer fazer algo que a gente ainda não aprendeu a fazer, sabe? Então, a madrinha com certeza vai estar ajudando vocês, tipo, vocês vão apresentar ideias, vão conversar com a madrinha de vocês, e aí a madrinha vai falar, então, você não acha que vai ser muito complexo, ok, entendeu? E por aí vai. Então, não precisa ser necessariamente esse programa. Pensei em vários outros, tem gente que faz, por exemplo, teve um bem legal, que foi um quiz, que aí indicava se a pessoa estava vivendo um relacionamento abusivo ou não. E aí foi todo feito através muito lembra que dele. Então não precisa ser necessariamente esse programa, tem vários outros programas que vocês podem fazer por aí. E depois eu vou mostrar aqui para vocês. Ficou melhor? Minha garganta hoje tá pegando. E o código-fonte do programa, né? Vocês vão enviar, no caso, no dia a gente vai colocar no Moodle a apresentação do slide, que tem que ser em formato PDF. E o código-fonte do programa. Eu comento sobre isso, certo? Vocês vão enviar código no formato de C++. Para quem não sabe, não se preocupe. Hoje eu não vou mostrar a próxima. Todos os entregáveis acima devem ser submetidos no Moodle antes do início da aula. A apresentação em sala de aula, duração mínima de 5 minutos e máxima de 10 minutos. Que é toda essa apresentação de slide que vocês vão fazer. E 3 pessoas, aí vocês podem ir dividindo. Tipo, eu fico com outra parte, eu fico com outra parte. O projeto deve ser único. Sendo assim, não é permitido trabalhos que possuam código-fontes com trechos iguais entre os alunos. Trabalhos iguais de equipes distintas serão considerados plágios. E a cópia de trabalho da internet também será observada. O que a gente vai observar na hora que vocês estiverem apresentando? Então, o desenvolvimento do programa, né, a parte da implementação do programa, as regras de funcionamento, o funcionamento sem erro, se está dando um bug ou se não dá, os conceitos, né, se vocês podem trazer conceitos novos se vocês quiserem, mas o que a gente vai ver mesmo e vai observar vai ser mais o que vocês aprenderem em sala. E os recursos usados no desenvolvimento. Pode ser o Replit ou pode ser outro também. Então, em resumo, o projeto final é só para a gente ter certeza que vocês aprenderam no decorrer das aulas e que vocês conseguem colocar a mão na massa. Então, o projeto final é mais para a gente observar isso, sabe? Para a gente ver que o curso foi bom para vocês e que acrescentou a vida de vocês e que vocês agora estão aí programando. Apresentação em sala de aula. Não vai ter apresentação individual. Eu esqueci de apagar essa parte, então abstraia. Vocês, né, como eu falei, vocês que vão estar dizendo quem vai ficar em que parte. Vou apresentar a segunda parte, que vão conversando como é que é o programa. A parte do programa, outro pode ficar com outra, vocês podem se juntar em outro horário e indo fazendo o programa juntos. E é isso, ao final da apresentação terá uma sessão de perguntas, que a gente vai fazer as perguntas mais relacionadas ao programa que vocês criaram. E, né, observação é de responsabilidade da equipe, as submissões integrantes da apresentação da equipe, e o slide tem que ser no formato PDF. O Moodle não aceita outro tipo de formato. Então, tem que ser o formato PDF, certo? Acho que eu não esqueci nada. O lance do negócio, Aninha? Eu falei?
enfim. Como é que você... Quando fizemos... Não é necessário apresentar em PDF. Pode apresentar no Google Slide, no caso, né? Como eu uso aqui. É que nem a gente faz, por exemplo. Eu apresento, eu, a Aninha ou outra pessoa, a gente apresenta no slide, no Google, mas quando a gente vai enviar para vocês no Moodle, a gente envia como PDF. Fica a critério de vocês. Vocês querem que a gente faça um sorteio para decidir a equipe ou vocês querem escolher a equipe entre vocês? Isso, o tema do projeto é livre. Deixa eu mostrar aqui. Eu só vou para a apresentação rapidinho. E eu vou mostrar outros exemplos de projetos. Sorteio também para mim. Pronto, então eu vou fazer um sorteio. Também voto por sorteio. Meus cursos. Deixa eu ver se eu coloquei no Moodle da gente. Depois eu vou colocar lá que não tá, não. Viu? Os projetos que eu já vou mostrar já é bem antigo. Já foram das turmas de 2016.2. Próxima aula eu posso estar trazendo de outra turma para vocês. Mas aqui tá. Então, por exemplo, jogo da forca. Teve gente que fez jogo da forca como projeto final. Quiz, né? Teve o quiz para saber se a pessoa está vivendo um relacionamento abusivo ou não. Já teve um outro quiz que aí indicava que tipo de cabelo a pessoa tinha e qual seria a melhor hidratação para o cabelo da pessoa. Aí já teve outro também que era para indicar se a pessoa poderia estar gestante ou não. Então, aqui tem outros exemplos. Sem medida, programa que, dadas as quantidades de ingredientes de uma receita e o número de porção que a receita rende, permite o cálculo do número de ingredientes para outras porções. Jogo da velha, jogo de adivinhação, sistema escolar. Então, depois eu coloco esse aqui. Na verdade, eu vou atualizar e vou colocar os mais recentes do curso passado. Então, tem várias coisas que vocês podem ir fazendo. E aí, vocês também conversando com a madrinha de vocês, que já vou fazer o sorteio. E aí, podem já começar, certo? Então, a gente tem aí uma semana e na outra já vocês vão apresentar o código para a gente. Beleza? Eu vou fazer o sorteio então, mas eu vou adiantar a aula. E aí vai ter algum momento que eu vou pedir para vocês fazerem a atividade. Enquanto vocês estiverem fazendo, eu vou e faço o sorteio e depois mostro para todo mundo. Certo? Ok. Alguém tem alguma coisa? Alguma dúvida? Alguma coisa assim? No meu caso, não. A apresentação vai ser de noite? Vai ser no horário da aula. E eu peço, por favor, gente, pelo menos na última aula, se todo mundo puder aparecer, para a gente guardar esse momento, tirar um print bonitinho e guardar depois nos nossos documentos da primeira aula, do curso online, por aí vai.
Seria muito legal. Ok. Aí eu já tô avisando, tipo, mais de sei lá, 4 aulas aí. Certo, vou começar. Nossa, minha garganta tá pegando hoje. Então, vamos lá. Certo. A gente acabou de fazer, não. Nesse instante, a gente fez um programa que guardava uma idade, certo? Agora imagina aí se a gente quisesse guardar 500 idades. Tipo, faz de conta que esse programa que a gente fez foi para um colégio e a gente acabou fazendo um programa porque queriam armazenar a idade de um determinado aluna. Agora imagina se fosse para a gente armazenar 500 alunas. Com o que a gente sabe agora, como é que a gente iria fazer? Usando o for. Para armazenar? Como é que seria? Para fazer rodar armazenando no vetor cada aluno. Mas a gente, calma. A gente ainda não. A gente ainda vai ver vetor, no caso. Logo, logo, logo. Sim, na variável. Na variável, é verdade. Isso. Então, por exemplo, eu iria botar, né? Idade. Então, idade 1 seria assim. Idade 2, 10. Idade 3, 20. E por aí vai. Então, imagine se eu tivesse que fazer isso 500 vezes. Idade 1, idade 2, até a idade 500. Seria, tipo assim, a gente ia gastar muito tempo fazendo isso, certo? Certo. Então, para a gente não gastar tanto tempo fazendo criando 500 variáveis para armazenar os 500 valores, a gente pode usar o vetor. Então, a gente pode usar um vetor que vai armazenar as 500 posições. Então, o vetor é mais uma coisa, assim como todas as outras que a gente viu, que tá aí para facilitar a nossa vida, para a gente não precisar fazer, às vezes, coisas que iriam ter que ter bem mais tempo para ser feito, para serem feitas. Então, o que é um vetor? Um vetor é uma espécie de variável especial que permite armazenar vários valores do mesmo tipo. Possui um tamanho pré-definido. Cada vetor fica alocado em uma posição, cada valor fica alocado em uma posição do vetor. A posição do vetor são acessadas por meio de um índice. O tamanho do vetor terá índices que vão de 0 até n-1. Calma, que eu vou mostrar na prática. Acho que eu vou colocar no quadro aqui. Para a apresentação. Deixa eu mudar o... Pronto. Tá todo mundo vendo o quadro? Sim. Sim. Certo. Então, deixa eu ver, o quadro tá indo até onde? Até aqui, né? Certo. Então, digamos que eu tenho um armário que só dá para armazenar um determinado valor dentro do meu armário. Então, eu teria um armário lá, certo? E aqui eu iria querer armazenar o valor 10. Beleza? Então, eu poderia chamar esse meu armário de variável. Porque, assim como o meu armário só consegue armazenar um valor, a minha variável só consegue armazenar um valor. Beleza? Agora, imagine se eu tenho um armário que dá para armazenar vários valores. Então, aqui eu poderia armazenar um valor, o armário vou continuar armazenando 10. Aqui nessa parte do meu armário eu poderia armazenar outro valor. Aqui eu poderia armazenar outro valor. E aqui eu poderia armazenar outro valor. Certo? Certo. Isso aqui é a coisa desse aqui?
É igual ou diferente? Diferente, né? Se for Diferente. diferente, né? Porque aqui só dá para armazenar um valor. Então aqui eu posso chamar de variável. Só que isso aqui eu não posso chamar de variável. Então eu chamo de vetor. É que nem a mesma coisa quando a gente aprende no colégio, quando a gente vê vetor, certo? Mas tem uma pequena diferença em programação. Geralmente, quando a gente quando a gente começa a contar a ordem do primeiro até o último, a gente diz que o primeiro valor é o número 1, certo? Então, geralmente a gente fala que é 1, 2, 3, 4 e por aí vai, beleza? Beleza. Só que em C++, em outras linguagens também, na grande parte, eu ainda não vi uma linguagem que não fosse assim, a gente começa a contar pelo valor 0. Então, o que a gente chama de índice. O nosso índice é cada posição que está aqui armazenada. Então, começa com 0, certo? Quantos valores a gente está guardando aqui? Tá dando para ver até embaixo? Deixa eu descer só mais um pouquinho. São 4? 4. Ah, não tô conseguindo descer, não. Pronto, foi. Então, a gente está armazenando 4 valores, certo? Então, o tamanho da nossa variável é igual a 4. Beleza? Mas o nosso índice começa a contar de 0. Então, vai ser 0, a gente vai ter o índice 0, a gente vai ter o índice 1, um índice 2 e um índice 3. Por isso, aquela parte estava dizendo que era igual a 0 igual a n menos 1. Que no caso aqui está sendo 0 até n menos 1. N é igual a 4. Então, de 0 até tamanho menos 1. Ou seja, de 0 até 3. De 0 até 3. Certo? Alguma dúvida nisso aí? Não. Então, aqui é meu armário. Vou botar aqui do lado. Aqui é meu armário do índice 0. Aqui é meu armário do índice 1. Aqui é meu armário do índice 2. E aqui é meu armário do índice 3. Beleza? Eu não coloquei nem o nome para o vetor. Eu estou chamando de vetor. Que nem é variável. Mas eu vou dizer que o nome do meu vetor vai ser... O nome vai ser idade. Certo? Tá conseguindo enxergar daqui? Desse lado? Tá. Idade. Quando eu quero, sei lá, eu vou colocar o nome dessa variável, outro nome. Então, eu vou colocar valor. Se eu quiser imprimir o que está dentro do valor, se eu quiser mostrar para a nossa usuária, eu uso que comando? Cout. Cout. Então, eu faria cout valor. Certo? Certo. Imprimindo isso aqui, iria dar que resultado? Quem está dentro de valor? 10, né? 10. Então, a resposta, o meu computador, ele iria imprimir 10, certo? Agora, é minha idade. A minha idade, ela não é uma variável, ela é um vetor. Ela é uma variável especial. Ela vai além do que é variável, certo? Então, se eu colocasse aqui cout idade, o computador ele iria bugar. Porque eu não tenho uma variável chamada idade.
eu tenho um vetor chamado idade. Beleza? Como faz para eu mostrar, para eu imprimir, por exemplo, eu quero imprimir o valor que está na minha posição 2. O valor que está na minha posição 2. É assim que é colchete aqui, né, gente? Abre o colchete, fecha o colchete. É colchete mesmo? Se não for, pelo amor de Deus, me falem agora. E coloco a posição. Então, se eu pedir isso para o meu computador, qual vai ser a resposta? 56. 56. Isso mesmo. Então, a resposta seria 56. Certo? Então, é desse jeito que eu consigo imprimir na minha variável. Se eu quisesse agora, na minha posição 0, iria ser qual o valor? 10. 10. 10. Então, o valor aqui seria 10. E se eu quisesse imprimir na minha posição 4, ia ser qual o valor? Não ia ter, né? Porque ia ter 3. Isso mesmo. Então, o meu computador ele iria bugar. Ele não iria entender o que está se pedindo, certo? Se eu quisesse indicar no... Vou apagar aqui. Se eu quisesse indicar para o eu quisesse dizer que eu iria criar uma variável que se chamaria valor, que no caso essa minha variável vai ser do tipo inteiro, como é que eu faria? Ponto e vírgula. Valor, ponto e vírgula. Eu iria estar dizendo, certo? Agora, já para eu dizer, para eu criar um vetor, e o meu vetor também vai ser do tipo inteiro, estou só trabalhando com números inteiros, é praticamente a mesma coisa. A única coisa que muda é que eu coloco int para dizer ao computador vai ser um vetor do tipo inteiro, eu coloco a idade, certo? Que é o nome do meu vetor. Se eu finalizasse aqui, o computador ele iria entender que idade é uma variável e não um vetor. Então, para eu dizer ao meu computador que ele é um vetor, eu tenho que abrir o colchete. Certo? Só que aqui eu não estou colocando o tamanho do meu vetor. Eu não estou dizendo ao meu vetor qual o tamanho como é que eu posso dizer? Quantos números eu vou armazenar dentro do meu vetor. Então, qual vai ser esse tamanho? Então, eu tenho que dizer, o tamanho do meu vetor é 4. Porque eu vou armazenar 4 números. Então, eu vou armazenar 4 números. Mas lembrando que o primeiro número que eu começar a contar, o índice, sempre vai ser do 0. Certo? Então, no caso, você iria armazenar 5 números nesse? Não, porque, eu iria armazenar 4 números, porque aqui eu digo quantos números eu vou armazenar. Então, por exemplo, certo. eu em vez desses valores aqui, eu poderia colocar 30, poderia armazenar 20, 18, 23. Aqui eu estou armazenando 4 valores. Se contar, tem 4 valores. Só que o computador, ele é diferente da gente. Se a gente quiser, se eu perguntasse assim, a primeira posição do primeiro valor, qual seria? Aí a gente na vida real, né, iria falar posição 1, certo? Só que para o computador, ele sempre vai começar pela posição 0. Um índice 0. Então, quando eu fosse para imprimir a primeira posição, eu iria escrever idade e aqui dentro eu iria colocar o quê? 0. 0.
Alguma dúvida nisso aí, gente? Então, minha dúvida é se idade está entre colchetes o 4, no caso começaria do 0, seria 0, 1, 2, 3 e 4. Ou esse 4 é diferente desse de baixo que você imprimiu? Esse valor de cima é diferente do de baixo? Eu não entendi essa parte. Esse 4 aqui é quando eu crio um vetor. Então, quando eu crio um vetor, eu tenho que falar, ó computador, o meu vetor, ele vai conseguir armazenar 4 valores. Já o daqui de baixo, eu estou imprimindo. Eu estou usando o Cout, e aí eu estou imprimindo para mostrar a minha usuário, certo? Então, o meu tamanho vai ser 4, porque eu vou armazenar 4 valores. Só que o meu computador, quando for para eu imprimir o valor, ele vai começar a contar, no caso, o índice dele. O primeiro valor do índice dele vai ser 0. Então, 0, 1, 2, 3. Aqui são 4 valores. O tamanho é 4. A diferença é que a gente começa a mostrar do índice 0. Se eu chegasse aqui e colocasse índice para imprimir Cout e o valor 5, ele não teria. Se eu colocasse aqui para imprimir o valor que está dentro do índice 4, ele não teria. Porque o meu programa, o meu vetor, ele só está armazenando 4 valores. Então, vai ser 0, 1, 2, 3. Ficou melhor para pegar? Eu entendi que quando declarar a variável, dentro do colchete eu coloco o tamanho. Na hora de imprimir, dentro do colchete eu coloco o índice, no caso. Isso. Pronto. Toda vez que a gente quiser imprimir ou que a gente quiser armazenar um determinado valor dentro do índice, eu coloco assim. Então, mais um exemplo. Eita, quase caí aqui. Quero armazenar um outro valor dentro da minha variável valor. Vou armazenar outro número. Aí eu chegaria aqui e colocaria, né? Valor igual a 100. Aí aqui não seria mais 10. Aqui seria 100, certo? Agora eu quero armazenar um valor no meu vetor idade. Eu quero armazenar um valor no meu vetor idade no índice 2. Como é que eu faria isso? Alguém quer responder? No caso é armazenar, é que você falou? Isso, armazenar. Eu colocaria CIN e mais, idade e colchetes 2, ponto e vírgula. Só não precisaria do CIN, porque eu não quero que a minha usuária me dê esse valor. No caso, eu quero fazer aqui fui eu que escrevi no computador. Então, seria a mesma coisa. Eu poderia chegar aqui e colocar idade, a posição que eu quero que armazene é igual a 60. Então, agora, o meu valor na posição 2 não é mais 18. É 60. Se eu quisesse imprimir o que está dentro vou fazer uma brincadeira com vocês então. Então, faz de conta que eu vou imprimir o valor e vocês vão me dizer que número vai sair, certo? Então, estou começando. Cout idade 0. Que número vai sair? Que número meu computador vai dar? 30. Isso. Quero ver mais gente participando, viu? Cout 1. Que número meu computador vai imprimir? 20. Cout 2. Que número meu computador vai imprimir? 60. 60.
Cout 3. Que número meu computador vai imprimir? 23. 23. Cout 4. Que número meu computador vai imprimir? Nenhum. Nenhum, né? Pane no sistema, algo me desconfigurou. Nenhum. Certo? Alguma dúvida? Tudo ok? Então, se eu quisesse armazenar um valor, também seria assim. Idade, eu colocaria a minha posição, por exemplo, 0. Então, na minha posição 0 agora, eu vou armazenar 600. Aí eu chego aqui, ó, não é mais 30 que está na minha posição 600. Ou não é mais 30 que está na minha posição 0. É 600. Certo? Deixa eu voltar a apresentar agora. Deixa eu ver o que vocês falaram. Keila, você vai fazer isso no Replit, porque daí dá para entender melhor. Vou fazer sim. Eu provavelmente não vou começar hoje, mas eu vou fazer. Então, é um espaço de variável especial que permite armazenar vários valores do mesmo tipo, ou seja, o que está aqui no quadro é todos do tipo inteiro, certo? Então, sempre vão ser valores inteiros. Possui um tamanho pré-definido, então aqui eu defini qual seria o tamanho do meu vetor, 4. Cada valor fica alocado em uma posição do vetor. Então, aqui estão as posições do meu vetor. 0, 1, 2, 3. E cada valor está aqui. A posição do vetor são acessadas por meio de um índice. Então, aqui é meu índice. Meu índice 0. Quando eu apaguei, né? Era índice 1 e por aí vai. E o tamanho do vetor terá índices que vão de 0 a n menos 1. Que foi o que eu mostrei aqui. De 0 até n. Faz de conta que aqui, em vez de tamanho, é n. N é igual a 4. Então, de 0 até n menos 1. Que, no caso, 4 menos 1, 3. De 0 até 3. Certo? Então, são conjuntos de elementos do mesmo tipo que podem ser acessados de forma individual a partir de uma única variável. Aí aqui está a sintaxe, né? Como a gente seria. A gente, inclusive, pode declarar pertinho de uma variável, a gente pode declarar um vetor. Então, aqui está outro exemplo. Aqui está o armário, né? Qual é o tamanho desse armário, gente? 5. 5. 4. Então, o tamanho desse armário é 5, porque ele armazena 5 valores. Aqui é um valor, aqui é um valor, aqui é um valor, aqui é um valor e aqui é outro valor, certo? Só que quando a gente puxa as posições, o índice sempre vai começar de 0. Então, vai de 0 até 4. Mas aí a gente está armazenando 5 valores. Declaramos variáveis de mesmo nome, mas como acessar individualmente a cada uma delas? Então, foi como eu mostrei para vocês, que acabei fazendo esse exemplo aqui, certo? Então, desse jeito, tem como eu mudar o valor dentro da minha variável em cada posição que eu quiser. Eu me refiro a que posição é, colocando aqui, beleza? Keila, Oi. eu sou obrigada a definir, por exemplo, naquele exemplo das 500 idades, eu precisaria definir todas de vez ou eu posso só definir algumas? Você pode só definir algumas. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que faz para definir, certo?
aqui, na verdade, aqui eu já estou mostrando, né? Mas existe um outro jeito que eu posso fazer isso também. Agora sim, se você, por exemplo, aqui é um vetor de tamanho 5, certo? Certo. Aí eu chego aqui e digo que a minha posição 4, o valor do vetor vai ser 3, beleza? Beleza. Se eu não coloquei nenhum valor aqui dentro no resto, eu vou assumir que os valores que estão dentro das minhas outras posições vão ser 0. Então, tipo, não vai ser um valor que não existe. Vai ser 0. Mesmo que a gente não indique, a gente não vai falar, né? Eu quero o valor esse aqui, nessa posição aqui eu quero 7. Nessa aqui eu quero 8. Se a gente não fizesse isso, mas a gente colocasse apenas 1 ou 2, o que a gente não colocou seria igual a 0, certo? Certo. Por isso, eu até não coloquei aqui, só que é uma boa prática a gente iniciar dizendo, né, que o vetor é igual a 0. Quando eu faço isso, eu indico que todas as minhas posições, o valor vai ser 0. Espera aí, que eu esqueci a chave. Mas relaxa que daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, aqui está um exemplo sem e com vetor. Tá vendo que eu coloquei sem as chaves, depois eu quis mostrar para vocês com as chaves? Porque a gente sempre vai armazenar um valor dentro, né, colocando as chaves. Por que assim, Keila? Porque o programador quis assim. Então, quando a gente for armazenar valores dentro, a gente vai colocar assim. E aqui no quadro, eu coloquei só igual a 0, é como se eu estivesse dizendo que todos os valores que dentro do vetor do tamanho 4 vai ser igual a 0, certo? Então, tá para facilitar. Em vez de eu criar várias variáveis, num 0, num 2, no 3, eu crio apenas uma variável, ou eu crio apenas um vetor, e aí dentro desse vetor eu chamo vários valores. Alguma dúvida nisso aí, gente? Não. Qual valor iria aparecer aqui? Se eu rodasse esse programa, qual valor iria aparecer para minha usuária? 11. 12. Aliás, não, 12, por causa do 0. 0, 1, 2, 12. Relaxa que com o tempo a gente vai pegando essa prática. E manipulação das variáveis de vetor. Isso eu vou deixar para a próxima aula. Tá, a gente ainda tem um tempinho aí, achei que não tinha. Então dá para eu falar. Manipulação das variáveis de um vetor. Aqui a gente vai estar manipulando a variável. Como a gente vai estar manipulando? A gente criou apenas um vetor em que tem duas notas, certo? E aí a gente pode manipular usando os valores que está dentro desse vetor, ou seja, dois valores diferentes, usando para colocar em uma outra variável, que é soma. Então, o que é que está fazendo aqui? Eu estou criando um vetor do tipo float, certo? A primeira posição do meu vetor 0 vai ter o valor 3.0. E a segunda, eu não vou nem falar essa palavra. Então, meu índice 0 vai ter 3.0 e meu índice 1 vai ter 4.0. Aí aqui eu estou somando nota 0. Quem esse valor aqui tem quem, gente? 3.0. 3.0. Mais nota do índice 1. Quem é que está aqui? 4.0. Qual vai ser o resultado? 7.0. Isso. E aqui a gente imprime, certo? Então, ao decorrer das atividades na próxima aula, vocês vão ver que a gente pode fazer essas manipulações também. A gente pode usar dois valores que está dentro do vetor, cada um no seu índice,
para armazenar em outra variável. Keila, por que esse soma tá soma igual a zero? Certo. Às vezes é uma boa prática. É uma coisa que eu não faço muito e que deveria se fazer mais, né? É que nem, por exemplo, a gente não colocar as linhas tudo um grudado no outro. A gente pode colocar e não vai dar nenhum bug. Só que é uma boa prática a gente não colocar, certo? Esse soma igual a zero, sinceramente, nem precisa em si, porque eu vou estar mudando. Vocês estão vendo meu mouse, que eu estou só mexendo aqui. Eu vou até tirar o quadro, né? Que o quadro pode estar atrapalhando. Aliás, não está atrapalhando. Não. Esse soma igual a zero, ele não faz muita diferença, porque aqui eu estou dizendo ao computador, eu estou criando uma variável do tipo float, sendo que dentro da minha variável vai ser igual a zero. Geralmente eu faço isso quando eu quero fazer cálculos depois. Aí aqui embaixo eu estou dizendo ao computador, a minha variável soma vai ser igual a esse valor aqui. Nota do meu índice 0 mais nota do meu índice 1. E aqui eu vou imprimir. Agora imagine se em vez disso eu fizesse eu vou copiar isso aqui para ficar mais fácil. Agora imagine se no meu cálculo, em vez de eu colocar que nota é igual a nota ao vetor nota do índice 0 mais o vetor nota do índice 1, em vez de eu fazer isso, eu colocar que é isso aqui, o normal seria dar quanto, gente? Nesse cálculo aqui? 3.0? 3.0. Então, normal é dar 3.0. Eu tenho certeza que vai dar 3.0, porque eu estou dizendo que soma é igual a zero. Então, soma sempre vai ser igual a zero, e aqui vai dar 3.0. Pode não ser o caso de acontecer agora. Eu posso dar play e pode dar o 3.0. Só que, às vezes, o computador, ele armazena dados. Um negócio assim que vem do nada. Ele armazena dados dentro de variáveis que a gente coloca. Então, é uma boa prática a gente colocar, ainda mais quando a gente vai usar um cálculo, alguma coisa assim, a gente dizer que o valor começa igual a zero. Porque se o computador der algum bug e ele armazenar esse, sei lá, aqui eu estou dizendo que soma não tem nada, mas aí ele pode bugar e pode dizer que dentro de soma tem 2. Lembrando que o computador ele é burro. Então, ele pode dar esses bugs. Aí, aqui, o meu cálculo ele não daria 3, ele daria outro valor. Então, eu colocar soma igual a zero é uma questão de boa prática. Porém, nessa questão em si, ele não muda nada. Aqui, ele não está mudando nada, né? Porque depois eu não estou pedindo soma de novo, eu estou colocando 2 outros números que está aqui me dizendo quais são esses números, certo? Certo. Tem. Alguma coisa, gente? Ó, a gente só tem 5 minutos, então eu vou fazer o sorteio da equipe. Eu vou procurar algum site aqui. Eu vou colocar 12 contando com Dara. Só vou tirar aqui que eu vou pegar a presença de vocês. Então, cadê a presença, meu Deus? Pronto.
Deixa eu criar um form aqui. Só um minutinho, viu, gente? Pronto. Espera aí que... Pronto. Pronto. Vou começar o sorteio, viu? Vamos ver quem vai ser o primeiro. 7, 8 e 5. Então, Amanda, Cíntia e Amanda Chaves. Já anotaram aí? Eu vou pedir que alguém anote para mim, por favor. Eu anoto, quem? Pronto, obrigada. No final Que aí eu eu vou tiro print qualquer coisa. Pronto. Próximo sorteio. 3, 1 e 7. Patrícia, Ana Catarina e Kiara. Anotaram aí? Sim. Sim. Pronto. Aí vocês já podem, sei lá, fazendo um grupo, se quiserem. Vamos ver o próximo. E a próxima equipe, que aí a gente já acaba decidindo a outra, né? Caroline, Isabel, 4, 2, 5. E Marina. Anotaram aí? Caroline Sim. e Marina. Pronto. Valeu, Rafa. E a outra equipe, Raquel, Thay e Dara. Valeu. Pronto. Sorteio. Quem tá aqui das mentoras? Eu, Amanda, Ana, Érica, Rafa. Eu. Tá faltando Suelen, né? Vai ficar uma... E aí, como é que é? Faz sorteio também? É bom, né? O que é que vocês acham? Monitoras, mentores.
quantidade de inventoras tá igual à quantidade de grupos feitos? Ou tem Não. Tem 4 grupos, no caso, a gente tem mais mentores. Ah, certo. Tá esquecendo alguém aqui? Vai faltar uma pessoa, né? Pra ficar certinho. Tá esquecendo alguém, gente? Simone. Pronto, tá certo agora. Então faz assim. O primeiro vai ficar responsável por um, o segundo por outro e por outro. Pronto. Sabia que tava esquecendo de alguém. Vamos lá, então. Não. 2. Então, o primeiro aqui vai ficar responsável pelo primeiro grupo, por aí vai. Então, 4 e 5. Maísa e Rafa. Aí escreva aqui. Maísa e Rafa. Sortear. 4 e 1. Então, Ana e Keila. E o próximo vai decidir o próximo. Os dois, né? E 2. Então, Amanda e Érica. E Suelen e Simone. Beleza aí? Isso. Mas assim, gente, a gente coloca, tipo assim, esse negócio de madrinhas, mas na hora uma pode estar ajudando a outra, entendeu? Então, as mentorias também podem estar aí ajudando vocês, fazendo isso. O importante é a gente estar se ajudando sempre. Aí pronto, né? No grupo 1 ficar, no grupo 2 esse, no grupo 3 esse, no grupo 4. Alguém tem alguma pergunta? Não. Não? Certo, então na próxima a gente continua o assunto de vetor. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, Obrigada Chico. pela aula.